Você ainda acredita que o Google Ads é só para grandes empresas? Ou acredita que é só criar a campanha e deixar ela lá rodando? Pois senta aí que eu tenho alguns argumentos para destruir esses mitos sobre o Google Ads e te mostrar porque tem muita gente perdendo dinheiro fazendo campanhas amadoras. Mas antes de a gente continuar esse vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui nesse canal, curte esse vídeo e para você que quer uma consultoria totalmente gratuita com um dos nossos consultores para falar sobre o seu negócio, ver as oportunidades que a Blueberry pode te ajudar, aqui na descrição tem um link para uma consultoria totalmente gratuita. A gente te espera. Então vamos ao conteúdo, mas antes eu quero me apresentar. Eu sou a Marina, hoje eu estou como diretora do time técnico aqui na agência e eu trabalho com marketing digital há mais de 12 anos. E eu comecei, como a grande maioria do nosso time, lá no Google Ads, aprendendo os fundamentos do marketing digital, aprendendo sobre as palavras, sobre a concorrência, sobre as melhores práticas para a gente conseguir conquistar os melhores resultados. Então, tudo que eu vou te falar aqui é o nosso ouro, é aquilo que eu venho vendo a cada ano e que não sai de moda e que cada vez mais a gente tem mais certeza sobre aquilo que a gente orienta. O primeiro mito que eu quero desconstruir aqui com vocês é que o Google Ads é só para grandes empresas. Isso lá desde quando eu entrei aqui na Blue, que eu comecei no tráfego pago, é muito comum de a gente ouvir e ainda hoje a gente costuma perceber algumas empresas, alguns pequenos empresários que estão começando ou que já tem uma empresa há muitos anos, mas que é uma empresa familiar, uma empresa pequena ainda, terem essa percepção que precisam investir muito em verba para conseguir colher resultados, que precisa ser uma empresa super grande para começar a investir. E na verdade não é nada disso. Por quê? Porque o Google Ads ele é um espaço muito democrático. Você tanto pode fazer muitas campanhas com uma variedade grande de criativos, com uma grande variedade de produtos, de serviços, de abordagens, como você pode fazer uma campanha ainda pequena, uma campanha regional, uma campanha para a sua cidade, até para o seu bairro, e com isso conseguir os primeiros contatos, conseguir os primeiros resultados e aí sim escalar as suas campanhas, escalar o investimento também. Então, a única coisa que a gente não pode fazer é querer, com um orçamento muito pequeno, fazer muitas campanhas ou anunciar para uma região muito grande, porque aí realmente a verba não alcança o que o Google precisa e a gente acaba não tendo um resultado desejado, a gente acaba aparecendo muito pouco e não consegue ter uma constância, nem dados confiáveis para fazer as otimizações. Então, se você é um pequeno empresário que está pensando que de repente precisa de uma verba muito alta para começar, aqui na Blue nós já temos os processos que são feitos desde o início do trabalho para que mesmo com pouca verba a gente consiga ir construindo uma máquina de vendas para o teu negócio. Se você quer saber um pouco mais sobre qual a nossa taxa mínima, qual é o investimento mínimo para começar a investir no Google e no Meta, aqui na descrição tem um link que você pode falar com um dos nossos consultores e tirar todas as suas dúvidas. O segundo mito que eu quero desfazer na sua cabeça é com relação a eu preciso só criar as campanhas, eu já sei criar, eu já sei mais ou menos mexer lá na ferramenta e deixar ela lá rodando que vai dar tudo certo. Isso é um mito muito ouvido e muito comum, principalmente naquelas empresas que ainda não conseguem investir em uma agência ou que acham que não podem fazer esse investimento numa pessoa terceira para otimizar e criar as campanhas. Só que isso, gente, é uma grande oportunidade de jogar dinheiro no lixo. Por quê? As campanhas, elas precisam sempre ser muito bem construídas, né? A estratégia, o orçamento, a região, as palavras-chave, tudo isso é muito importante já desde o primeiro dia. Mas, se você não fizer as otimizações constantes, tem 2 pontos muito relevantes que você precisa saber que você vai perder de oportunidade. Primeiro, entender o que o seu público está dando de resposta através de cliques, conversões, de envolvimento com os seus anúncios. Ali você tem respostas muito ricas para direcionar melhor o teu orçamento. E além disso também, você vai estar muito provavelmente perdendo dinheiro com palavras-chave que não estão levando o seu anúncio para pessoas que realmente querem o que você está oferecendo. Por mais que a gente coloque palavras-chave negativas já desde o início, a gente não tem uma bolinha de cristal para adivinhar o que o nosso público está pesquisando e o que pode, de repente, vir a acionar os nossos anúncios. Então, acompanhar os termos de pesquisa, acompanhar os dados de região, os dados demográficos é muito importante. E isso facilita muito para que você deixe de desperdiçar dinheiro e chegue no resultado o mais rápido possível. É muito comum empresas contratarem alguém sem experiência ou colocarem alguém de dentro do time
para fazer essas campanhas e acabar se frustrando com o Google Ads porque a pessoa não tinha o domínio suficiente para fazer as otimizações. Achava que era só criar e deixar ela lá que ia dar tudo certo. Então, as otimizações, a frequência com que você olha para a conta, vê as respostas e estrategicamente direciona as suas campanhas, faz toda a diferença. O terceiro mito que eu quero desfazer aqui é mais cliques igual a mais vendas. Gente, isso não existe. É muito comum, isso desde a época que eu era técnica aqui na agência, que em algum momento, por exemplo, as nossas campanhas, vamos supor, você já tinha uma campanha, a gente começa a fazer as nossas campanhas, a otimizar aqui, e tem uma redução no volume de cliques e um aumento no resultado. Isso é muito comum. Por quê? Porque quando uma campanha ela está um pouco ampla, ou ela está segmentada de uma maneira não tão organizada, não tão focada no teu público-alvo, não tão bem direcionada, é muito comum que você tenha muitos cliques, mas poucas conversões. Agora, e lembrando, né? Geralmente a gente paga por cliques. Então, mais cliques, a única coisa que significa nesse caso é mais cliques, mais gasto. Fora isso, a gente não consegue garantir nada que volumes de cliques sejam iguais a resultados, né? A não ser que seja uma campanha de conversão. Então, mais conversões, mais resultados. Mas os cliques, eles são muito relativos. Então, relembrando, sempre que uma campanha tiver um volume maior ou menor de cliques, é importante que se compare esse volume com o resultado. E não só com o volume de conversões, mas também com o ticket médio, com o faturamento que essas campanhas estão arrecadando. É muito comum que a gente diminua o volume de cliques para melhorar a assertividade dessas campanhas. Então, pensa bem sobre isso, não se frustre quando de repente os volumes de cliques diminuírem, porque pode ser uma reação que vai trazer ainda mais consequências positivas para a tua conta. Além de não desperdiçar dinheiro com palavras ou regiões ou segmentações erradas, você tem mais chance e às vezes vai pagar até mais caro num clique, mas um clique mais propenso a gerar uma conversão legal para você. Um outro mito que me preocupa muito quando eu escuto vindo dos clientes, e às vezes até os profissionais de tráfego ficam um pouco inquietos e preocupados com relação a isso, que é o seguinte: a gente sabe que cada vez mais o Google tem procurado investir em automação, em fazer campanhas mais inteligentes e mais acessíveis a todo mundo, a gente sabe disso. Mas o que eu posso te garantir é que um profissional bem qualificado, com experiência e com um bom amparo da equipe, pode trazer um resultado muito superior a campanhas automatizadas. É muito bom que as campanhas sejam cada vez mais inteligentes, que as ferramentas sejam cada vez mais acessíveis para todo mundo, isso é claro, mas nunca se deixe levar pela ideia, pela sensação que a ferramenta em si vai construir a máquina de vendas necessária para o teu negócio acontecer. Pode ter certeza disso. Uma boa percepção do teu público-alvo, uma boa percepção do que o teu público está procurando, do ticket médio do teu negócio, uma boa percepção das tendências do mercado, isso tudo sempre vai depender e sempre vai ajudar muito ter algum especialista por trás das campanhas. E você que é gestor de tráfego pode ficar tranquilo, porque eu não acredito que a IA vai dominar o mercado a ponto de sumir com os gestores de tráfego do mundo ou tornar esse trabalho irrelevante. Muito pelo contrário. Agora, se você é um apertador de botão, aí sim você deve se preocupar. Por isso que aqui na Blueberry a gente se preocupa em formar gestores de tráfego, gestores de negócios, pessoas que estejam entendendo sobre os negócios, sobre a estruturação das marcas, sobre a concorrência, sobre o público-alvo, sobre ser relevante para o cliente lá no final das contas. E é isso que a gente tem buscado fazer aqui. As ferramentas cada vez mais vão se automatizar, mas aqui nós estamos sempre buscando entregar além do que simplesmente apertar botões. Por isso que o nosso trabalho é diferenciado e por isso que eu acredito muito que um estrategista por trás das ferramentas faz uma diferença absurda e não dá para abrir mão disso. E um último mito que é muito comum e que eu confesso que eu escuto bastante e até fico preocupada de ouvir isso, e realmente é algo que a gente pode ter essa percepção, mas eu tenho tranquilidade para dizer que não é bem assim. Esse mito é: ainda vale a pena investir em 2025? Acho que eu já estou atrasado. Já era para eu ter começado 10 anos atrás, então agora eu não vou começar mais. E aqui eu vou contar uma história rapidinha para vocês. Quando eu comecei lá atrás a fazer campanhas de Google, a estudar sobre tráfego, realmente, começar com uma campanha de Google, se você começasse com 300, 400 reais, qualquer coisa que você colocasse online já ia aparecer, já tinha um resultado um pouco mais rápido. Por quê? Porque eram poucas as empresas que estavam lá.
Hoje não é mais um diferencial, é obrigação. Então, mesmo que você ainda não esteja, ainda é tempo de começar e sempre vai ser. Mas o melhor momento é agora ou foi ontem, né? Todo mundo diz que o melhor momento de começar foi ontem, o segundo melhor é agora. Então, por mais que você ainda não tenha um histórico na conta, por mais que você ainda não tenha experiência com tráfego pago, ou mesmo que você ainda não tenha nenhum site, ainda vale a pena começar a anunciar. Como eu falei lá no começo, não precisa ter uma fortuna para começar, você precisa começar investindo certo e principalmente com a expectativa certa. Se você setar a sua expectativa, alinhar com aquilo que você consegue investir agora, ter bons profissionais te dando um suporte e direcionando, acompanhando o teu investimento, eu tenho certeza absoluta que a tendência é você só crescer e cada vez mais conseguir colher resultados e frutos desse trabalho que vem gerando resultado para tanta gente e você ainda talvez não esteja colhendo esses resultados porque pensa que já passou do tempo. E pode ter certeza que não. Então, se você tem alguma dúvida, se você gostaria de anunciar, ou acha que já passou o tempo, ou acha que ainda não tem a grana suficiente, não deixa de clicar aqui no nosso link na descrição e conversar com um dos nossos especialistas. É uma questão complexa, é claro, o digital ele vem cada vez mais abrindo muitas oportunidades, mas é importante que você converse com alguém que entende, converse com alguém que já viu outras empresas na mesma situação que a sua e a gente vai fazer o possível aqui para te direcionar da forma mais transparente e mais assertiva possível. Se você quer saber também outros mitos, tanto do Google Ads, quanto do Meta Ads, quanto de tráfego pago no geral e outras verdades que você gostaria de saber, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar aqui nesse link, acompanhar o nosso conteúdo, nos acompanhar nas redes sociais e se você tiver alguma dúvida ou algum comentário, deixa aqui embaixo que vai ser um prazer responder para você e a gente se vê no próximo vídeo.